pena investir em fundo imobiliário, pegar esse retorno que você vai ter no IPCA+, mais o prêmio de risco, e aí a gente faz uma taxa de desconto, que é o prêmio por correr esse risco. Vamos começar falando então de fundos imobiliários. Quando a gente está falando de fundos imobiliários de tijolo, a gente faz a precificação, que é o que a gente chama de valuation, deles pensando e comparando com o tesouro de longo prazo de 10 anos, o tesouro IPCA+, mais de daqui a 10 anos, que seria mais ou menos o 2035, e ele tem uma taxa parecida com 2045. O que aconteceu com a taxa do tesouro? Tá pagando aí IPCA mais 6,70, 6,50, o 2029 chegou a 7. E aí, o que acontece? Você tem que, para valer a pena investir em fundo imobiliário de tijolo, você tem que pegar esse retorno que você vai ter no IPCA+, isso de tijolo, mais o prêmio de risco, porque você está correndo um risco de estar na renda variável, e aí dependendo do fundo, da classe, você tem uma ponderação de risco. Eu boto menos risco para shopping, para logístico, renda urbana, e aí outros eu coloco um pouco mais de risco, e aí a gente faz uma taxa de desconto, que é o prêmio por correr esse risco. Quanto maior a taxa do IPCA, do Tesouro, maior é o prêmio que eu vou colocar, ou seja, maior é o desconto que eu vou jogar sobre o fundo imobiliário de tijolo. E menor, então, vai ser o valor que eu aceito pagar. Sim. Quanto mais sobe o Tesouro, menor é o valor que eu aceito pagar no fundo imobiliário. Por isso, as cotas caíram. Porque você faz uma equiparação quando você fala de valuation. O investidor leigo, ele vai olhar o quê? Ah, o título do Tesouro tá pagando pra caramba, vou sair daqui e vou pra lá. Eu não concordo muito com essa visão. Por quê? Porque o título do Tesouro de longo prazo, ou qualquer renda fixa, ela tem o objetivo de você investe, resgata no final. O fundo imobiliário, ele tem o objetivo de te pagar uma renda todo mês, eternamente, porque ele não vai acabar, diferente da renda fixa que tem um objetivo. Não é nem o que é melhor um ou outro, é que são soluções diferentes para objetivos diferentes. As pessoas acabam confundindo isso. E um grande erro que as pessoas têm com o fundo imobiliário, que eu acho que é o maior de todos, é que você olha lá, a cotação caiu. Você, sei lá, joga no Google, e aí você tem como referência ou o preço que você pagou na cota, ou o preço que está no Google, e ambas estão erradas. Ah, Mira, mas como assim o preço que eu paguei na cota está errado? Você pagou aquele preço, só que aquilo ali só é importante para a receita, para a declaração de imposto de renda. E só. Por quê? Porque você foi recebendo dividendos ao longo dos meses. É como se você pegasse assim, botei o dinheiro no CDB. E aí tem o efeito juros sobre juros. Mas você joga tudo isso fora. Aí você deixa lá R$100 no CDB e depois de 10 anos você tem os mesmos R$100. Ah, mas não existe isso porque tem os juros. Então, o fundo imobiliário tem o dividendo. Se você considera o preço e não usa uma informação de, como a gente chama de gráfico descontado a dividendos, você vai simplesmente achar que aquilo ali sempre vai ser ruim. Você está ignorando a principal característica do fundo imobiliário, que é o pagamento de dividendos. Sim. O certo ainda seria você pegar e calcular o reinvestimento do dividendo, que aí ele teria o efeito juros sobre juros e ficaria mais sensato você comparar uma renda fixa ou com qualquer outro investimento. O mesmo raciocínio serve para ações. O Clube FI é porque é o único lugar que tem uma ferramenta que é gratuita, só jogar lá no Google, que tem a calculadora de juros compostos com fundo imobiliário. Aí você bota lá, quando você fez o investimento, o valor, ele já calcula esse efeito de reinvestimento de dividendos. Tem esse cálculo. E aí quando você compara, o próprio site já faz a comparação, você vê que é uma diferença gigantesca da cota para a cota mais o dividendo e da cota mais o dividendo reinvestido. Então, o leigo, ele não tem esse conhecimento. Ele compra porque vai receber já, provavelmente no mês seguinte, mas fica desesperado se cai, porque nem entendeu ainda que é renda variável. É normal. E por que caiu tanto? Condições macroeconômicas, principalmente o impacto fiscal, política, Brasil, né? E aí a gente tem, se bem que agora até a eleição do Trump impacta um pouco. A gente tem aí o Tesouro subindo pra caramba, taxas de juros, expectativa de Selic subindo, cada vez mais, e isso impacta toda a renda variável. A Bolsa sofreu menos, porque a gente tem Petrobras que subiu, Vale até que caiu um pouco, mas a gente tem um pouco de commodities ali, e a Bolsa já estava muito barata. Se não fosse o risco fiscal, era para a Bolsa de Valores das ações, né, de maneira geral, estarem bem acima. Por isso que a Bolsa não caiu tanto, porque já estava muito barata, então não tinha muito para onde cair. O mercado já tinha precificado muita coisa. Professor, e agora nesse momento?
O que você acha que tá, por exemplo, não sei se você vai falar um setor ou se você vai falar um setor e quais fundos imobiliários. Porque tem muita coisa descontada. E o pessoal fala, qual setor? O que você acha? Quais fundos você acha que estão baratos, que valem a pena agora? Assim, meio que tudo tá barato. O problema é que as pessoas vão acabar confundindo e a gente tem uma assimetria de riscos. O que é isso? Tudo caiu. Então, mais ou menos, tudo tá barato. Só que aquilo que era ruim caiu, mas não na mesma proporção do que as coisas boas. Então, o risco-retorno não tá valendo a pena para aquilo que não é bom. Entendeu? Você pegar fundos que caíram pra caramba, aqueles que deram problema lá, Gramado Parque, Deva, HCTR, lá, você não tem ali um risco-retorno que vale a pena. Agora você tem outros fundos, os tops aí do mercado, um HGLG, um HGCR, um monte de o KNRI, excelentes fundos que também caíram e eu vejo neles uma oportunidade maior. Por quê? Porque esses fundos normalmente eles estão caros. Quando é que você consegue comprar eles barato? Num momento como esse. Sim. Quando a gente tiver alguma estabilidade maior na economia, uma redução das taxas de juros, isso vai acontecer, né? Economia cíclica, nem que seja com o próximo presidente, mas uma hora isso vai acontecer, você vai voltar a ver esses preços subirem e aí você vai acabar comprando caro. Então, nesse momento, o que eu faria, o que eu recomendo para os meus alunos, é a oportunidade de comprar as coisas boas, baratas. Depois que você acabar essa oportunidade, aí você começa a olhar aquela segunda classe, aqueles mais arriscados. Então, para fundo imobiliário, é um investimento muito simples, você não precisa inventar. São 4 setores, que são os fundos de papel, logística, shopping, renda urbana e lajes corporativas. Aí eu boto tudo numa classe só. Então, são 4 setores aí. E os maiores, os melhores, os Quineia da vida, agora é Pátria, né, que era Reding Grifo, principalmente, essas duas gestoras, você tem os maiores fundos e os mais interessantes. Shopping, você tem um XP Malls, que eu acho que é o que eu gosto mais, por conta da concentração maior em São Paulo, que é o melhor mercado. Mas não tem nada assim, tão difícil. Se você concentrar ali, separar os maiores fundos imobiliários, você já está pegando também os melhores. Sim. Não é tão difícil. Pro leigo... HG tá barato. Sim. HGLG. O HGLG é um fundo que sempre teve caro, né? Difícil comprar ele, né? E agora deu uma recuada, mas mesmo assim caiu pouco, né? Também, o dividendo dele também diminuiu. O que era extraordinário diminuiu, porque ele é um fundo que ele tem uma característica também de desenvolvimento. Então ele compra terreno, cria o galpão logístico, aluga, deixa tá bonitinho, depois ele vende. E aí ele tem um lucro imobiliário com isso também. Então ele consegue fazer esse movimento. O mercado ficou muito receoso com a compra da Pátria, né? A gestora Pátria comprou a Reding Grifo, todo o portfólio imobiliário, porque eles saíram do Brasil, não, deixaram de atuar no mercado imobiliário, venderam todo o portfólio, né? E aí, sim, vai mudar, porque sempre foi excelente gestão, mas vai mudar, mas a equipe de gestão toda foi para o Pátria e a ideia é que nada mude. Por enquanto, pelo menos a promessa dos gestores é que nada mude, por enquanto nada mudou. Então, o tempo vai provar. Mas se ela continuar fazendo um bom trabalho, a equipe de gestão continuar fazendo o bom trabalho que sempre fez, vai continuar sendo excelentes fundos. Não só o HGLG, eu gosto muito do HGCR, que ele é meio a meio, metade PCA, metade CDI, né? Então... HGCR. Igual o KNSC, que também é da Quineia, que também é meio a meio. Porque a Quineia tem o KNP, que é inflação, e o KNCR, que é CDI. Aí eles fizeram o KNSC com cota lá na mais ou menos R$10, que é metade. Sim. Então você tem os dois mundos, o KNP, que é o maior fundo da indústria, e é só para investidor qualificado, mais de 7 bi, e o KNSC, que é CDI, que também é meio que a reserva de emergência dos outros fundos imobiliários, os gestores compram ali. E aí eles lançaram o KNSC. Se não me falha a memória, eu recomendei KNSC, acho que tem um mês para os meus alunos, porque ele é isso, é CDI e PCA. O CDI, que é a Selic e Over, ele vai subir para controlar a inflação. A inflação sobe, aí tem que subir a Selic. Então você tem um pouco de cada, de inflação e de taxa de juros, então Sim. tá sempre ali. São fundos que você não vai perceber uma queda, nossa, caiu pra caramba, porque se a taxa de juros cai, você tem um incentivo, um estímulo à inflação.
se a inflação cai é porque a taxa de juros subiu. Então, vai ficar ali. O HGCR até caiu, ele tá num preço bem interessante. O CPTS 11, professor, o que você acha? Porque perguntam muito dele, né? CPTS 11 tá na minha carteira de R$50 de fundos imobiliários. É atrelada da IPCA, né? Eu vou até fazer um vídeo atualizando a carteira, mas aí já deixo aqui público em primeira mão. O que ele tá fazendo? Ele não só é atrelado à IPCA, mas ele também tem uma parte em fundos imobiliários e eles fizeram uma assembleia para virar hedge funding. E aí a ideia do gestor é tradar tudo. Virar um FOF. Né? Virar um FOF. Eu não gosto disso e eu vou zerar minha posição. Eu tenho ele há, 6 anos, 7 anos. Eu nem lembro. Desde 2017, 2018 que eu tenho CPTS. Desde a época que ele era negociado só em balcão. Era CPTS 11B. E aí ele vai fazer esse movimento que não me agrada. Então é para vender? Não, ele vai continuar na minha carteira de R$50, porque ele também está propondo uma taxa de performance. O que eu acho muito ruim. Só que ele só vai cobrar essa taxa de performance depois que passar do valor patrimonial, que está ali na casa de uns 8,70. Como ele está bem abaixo de 8, até chegar a 8,50, mais ou menos, que é próximo do patrimonial, eu acho que vale a pena. Quando ele chegar por ali, eu vou zerar minha posição. Sim. Então ele ainda está muito barato. Tá a gente tem um desconto nele muito grande. Que por mais que o gestor vá fazer esses... Eu acredito que ele vai fazer esses movimentos, isso tem que ser aprovado em assembleia e tudo. Por mais que ele vá fazer esses movimentos, ainda está muito barato. Então, enquanto ele não chegar ali nos 8,50, 8,70, ele vai continuar na carteira de R$50. Depois eu vou zerar toda a posição, vou recomendar a venda dele e vou zerar também a minha posição pessoal, porque eu acho que vai perder um pouco do sentido. Eu não gosto de FOF, eu não gosto de red funding para fundo imobiliário, porque, tipo assim, é o gestor fazendo trade. Sim. Cara, e aí vai dar certo, vai dar errado, o mercado cai como caiu agora, ele não tem como ficar fazendo trade, ele não vai conseguir fazer emissão, porque ninguém consegue captar com taxa de juros alta, e aí fica muito amarrado. Mas agora ele vai poder tradear a CRI, também fica complicado. Mas ele vai tradear ações também. Cara, vai para um multimercado tradicional, normal, que aí pode operar bolsa americana, pode operar qualquer coisa. Sim. Entendeu? Eu particularmente não gosto.